E a gente vai começar a colocar mais coisas aqui dentro do nosso projeto, tá? Uma outra coisa que eu vou pôr aqui é uma tag chamada áudio, que a gente vai vincular com aquele áudio que a gente tem aqui dentro da pastinha assets, ó, sound.mp3, tá? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas ó, tem um sonzinho tocando aqui, tá? Então esse sonzinho a gente vai colocar dentro da nossa página, só que uma característica importante da tag áudio é que ela não aparece, ela não nem sempre ela vai aparecer na nossa tela, porque ela tem que ficar meio oculta, né? Em alguns momentos você pode querer que ela apareça, mas a maioria das vezes a gente coloca ali, quando vai fazer um site, um jogo, ela oculta, tá? E é o nosso caso aqui, a gente vai pôr aqui áudio, e olha que legal, ele já mostrou para mim que eu preciso passar um SRC. O nome desse cara que faz essas dicas pra gente, quando a gente digita aqui, por exemplo, o nome da tag e ele já autocompleta quando a gente pressiona Enter, chama-se Emmet. Ele vem configurado por padrão aqui dentro do Visual Studio Code, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui também que a gente vai tentar te ajudar como resolver se não estiver aparecendo o Emmet para você, tá? Caso você não esteja com o Emmet, também te digo uma coisa. Eu tento gravar o curso numa velocidade que atenda a maioria das pessoas, que é uma velocidade média, né? Se você é uma pessoa que gosta de conteúdos mais rápidos, acelere esse vídeo. Se você é uma pessoa que gosta de conteúdos mais lentos, diminua a velocidade que os nossos players aqui possibilitam. Você pode pôr 0,75, 1,25, 1,5, 2. Eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir as coisas em 2x. Então, se você for desses aí, faça isso que vai te ajudar bastante. Eu vou achar o caminho de onde está o meu arquivo de áudio, tá? Então, eu vou colocar aqui assets barra sound mp3. Ok? Vou colocar aqui, nada apareceu e também nada aconteceu, tá? Tá uma tagzinha escondida, né? Eu poderia pôr outra coisa aqui, ó. Colocar uma propriedade nela chamada controls. Quando eu fizesse isso, aí sim ele vai aparecer aqui na nossa tela, tá? Mas eu não quero que tenha os controles exibidos. E você já começou a notar que algumas tags, por exemplo, a de áudio aqui, ela precisa colocar mais propriedades dentro dela para ela aparecer mais coisas, né? Então você consegue configurar essas tags aí. Então você vai aprendendo conforme você for tendo necessidade, tá? Nota aqui, ó, que eu vou salvar a minha aplicação e ela tá com uma bolinha ali, né? Se eu vier aqui em File e clicar em Save, ela vai salvar, tranquilo. E se eu fizer uma outra alteração e pressionar aqui Ctrl mais S, ele também salva e já organiza também o meu código, tá? Então é bem tranquilo da gente fazer isso aí. Bom, continuando aqui. Então colocamos a nossa tag de áudio e eu vou colocar uma outra tag aqui, chamada img também, que vai ter um ícone do reset. Então, assets barra icons barra reset. Tá? Vou colocar um alt para ele escrito reset e a gente vai ter que começar a configurar esses caras ali. Mas uma coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, e colocar um class para esse nosso MG chamado restart. Tá? Ou pode ser reset, sem problema nenhum. Se a gente voltar aqui na nossa tela, olha só, os dois ícones estão ali aparecendo, né? Então a gente precisa configurar essa nossa tagzinha de reset. Por quê? Porque a gente tem que sumir com ela e só aparecer no momento certo. Então a gente vai deixar ela escondida e na hora que a gente precisar que ela apareça, a gente vai fazer isso com o JavaScript, beleza? Como é um estilo, eu vou vir aqui em Style, embaixo de Body. Note que eu posso selecionar diversas maneiras uma tag. Eu posso selecionar aqui, vou colocar um comentário, barra, opa, acho que aqui é... Não lembro como que é o comentário. Ah, tá. É barra, asterisco, barra, asterisco, barra. Opa, barra, asterisco, asterisco, barra. Aí você pode escrever coisas aqui que são comentários que você não vai ter funcionalidade nenhuma, só serve para ficar no código, tá? Não é uma boa prática você ficar escrevendo comentários em cima de comentários, mas em momentos muito específicos você pode utilizar. Então você pode selecionar uma tag de diversas maneiras. Por exemplo, você pode selecionar pelo nome da tag, por exemplo, H1, IMG, áudio, pode ter ali H2, spam, strong, div, que mais? P, HR, tem muitas tags que você pode selecionar pelo nome. Você pode selecionar pelo nome da classe, tá? Nome da classe, e esse nome da classe sempre vem seguido de um pontinho. Minha classe, meu conteúdo,
meu container. Tudo que tem um pontinho é uma classe, ok? E também a gente pode selecionar pelos IDs, né? Pelo ID do elemento. Por exemplo, o elemento áudio, IMG, a gente pode fazer o seguinte. Em vez de colocar um class, a gente pode passar aqui um ID reset. Então, em vez da gente selecionar ele aqui colocando um pontinho, a gente vai colocar, ó, reset, hashtag reset, hashtag meu input, hashtag form. Você pode selecionar pelo ID que você colocou para o seu elemento, tá? E depois você pode combinar esses seletores e selecionar mais de um elemento. Por exemplo, selecionar mais de um elemento. Eu posso selecionar um H1 e um H2. Selecionar mais de um elemento. Eu posso fazer como? Coloco H1, H2, H3, abro as chaves e coloco as configurações que eu quero aqui, tá? Por exemplo, fonte size 32px, tá? Então você colocaria font size para esses 3 elementos aí de uma vez só. Isso pode ser feito com inputs, com botões, com várias coisas, tá? Então você tem que começar a usar essa lógica, mas a gente vai aprendendo juntos aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mexer com o meu restart. Como ele é um ID, eu vou colocar aqui hashtag reset, na verdade, né? E vou colocar aqui para ele um display none. Quando eu colocar display none, ele vai sumir da minha tela. Olha só, ele não existe mais aqui na minha tela. Então ele deixou de existir, porque o display dele, none, não existe. Se a gente traduzir lá, ó, vamos lá. Translate, para quem não tem familiaridade com o inglês. None. Nenhum. Display nenhum. Não exiba nada, tá? Então, a gente fez essa primeira configuração. Eu vou colocar uma outra configuraçãozinha aqui, que chama widget, que vai ser 100px. E uma outra chamada Hagf, que vai ser 100px. O que eu estou fazendo nesse momento aqui? Widget vai ser a minha largura dessa imagem. E o Hagf vai ser a minha altura da imagem, tá? Todas as tags praticamente têm essas configuraçõezinhas de widget e Hagf, tá? Então você pode utilizar essas configuraçõezinhas em vários lugares. Por exemplo, você pode definir a altura e o tamanho de uma tag de input, que é onde a gente digita um texto, a altura e tamanho de um botão, que é o tamanho que esse botão vai ter na tela. Então, widget e Hagf são propriedades que dizem sobre tamanho dos elementos, tá? Elas estão relacionadas a um negócio chamado Box Model, tá? Se você jogar aí no Google, Box Model, ele vai te trazer essa imagem aqui, ó. O que quer dizer Box Model, tá? Vamos lá, vamos para mais um conceito aqui importante. Box Model quer dizer que a maioria dos elementos tem margem, que fica por fora do elemento, tá? Então imagine que isso aqui seja uma tag IMG. Então essa tag imagem pode ter uma propriedade chamada margem. Pode também ter bordas, que são coisas que vão ficar bem na borda do elemento. Padding, que é um espaçamento interno do elemento. E tem aqui o seu miolinho, né? Então, o conteúdo dela vai estar aqui. Mas ela tem padding, que é um espaçamento entre a sua borda e o conteúdo. Tem uma borda, que é como se fosse uma linha em volta. A gente vai ver aqui em algum momento se precisar. E margem, que é o distanciamento dela para outros elementos, tá? Então isso é importante e todos que nós saibamos que a maioria dos elementos tem o box model, né? Então é margem, padding, border e ao contrário, tá? Margem, deixa eu ver, border antes, isso. Margem, border, padding e content, que é o de conteúdo, tá? Algumas tags não tem por padrão algumas configurações dessa, né? Mas a gente vai aprendendo conforme for passando. Por exemplo, o span, o strong, se você aplicar margem, possivelmente ela não vai dar certo, ela não vai mostrar essa margem sendo representada, tá? Não funciona a margem, tá? Você teria que configurar ela de uma maneira diferente para funcionar. Vamos continuar aqui para a gente não perder tanto tempo. Definimos a altura e a largura e agora a gente vai ter que colocar um cara chamado cursor pointer, tá? Por que é isso aqui? Eu vou até comentar esse display aqui, ó. Vou colocar aqui o comentário por volta dele, que aí ele para de funcionar. E agora, se a gente voltar lá no nosso site, olha só, quando a gente passa a mãozinha em cima dele, tem a setinha, né? Essa outra figura eu não tenho. Por quê? Porque eu não coloquei cursor pointer para ela. Então, eu vou colocar cursor pointer. Vou tirar o display none aqui, para ela ficar escondidinho. E vou colocar uma outra configuraçãozinha que chama-se position
absolute. O que é isso? É uma posição absoluta. Eu vou dizer que ela pode ficar no canto direito superior, independente do tamanho da minha tela. Posso dizer que ela vai ficar no centro do meu monitor, independente do tamanho da minha tela. E ela não leva em consideração os outros elementos, né? Por exemplo, se eu colocar um H1 e um H2 e dizer que o meu H2 vai ter uma margem, vai ficar ao centro da minha tela, mas vai ter uma margem em relação ao H1, o distanciamento, ele está levando em consideração o outro elemento, porque por padrão ele vem com um position relative. Tá? Vem relativo a outro elemento. Quando eu coloco absoluto, ele não conta mais os elementos que estão em volta dele. Ele tem um comportamento sozinho. Então você consegue posicionar ele em qualquer lugar da sua tela, tá? A gente tem que usar com cuidado, mas em alguns momentos é necessário. Tem uma outra coisa que a gente chama de z-index. E eu vou colocar aqui 3. O que é z-index? Tá? Vamos lá. Z-index, y-index e x-index. HTML, CSS. Google. Eu gosto sempre de pegar imagens do Google que estão atualizadas. E aqui ó, a gente vai ter alguma propriedade, alguma imagem que vai ajudar a gente. Talvez, deixa eu pensar. Essa daqui vai ajudar a gente. Ó, nós temos o eixo Y, que é a vertical da nossa tela. E o eixo X, que é a horizontal da nossa tela, tá? E o eixo X e Z é o que fica na profundidade, tá? Então, é uma coisa que está à frente de outra. Vamos dizer que nós tivéssemos 10 livros um em cima do outro, tá? Vamos lá. Livros em cima do outro. Olha só. Se a gente tivesse com esses livros aqui, então nós teríamos aqui o eixo... deixa eu ver se eu acho uma outra figura que mostra os livros de cima. Deixa eu ver. Livros. Frente. Boa, acho que esse aqui vai dar certo. Vou pegar livro, só livro. Livro. Isso, vamos supor que isso aqui fosse uma pilha de livros e a gente está vendo o primeiro livro da pilha. Então aqui, ó, nessa direção é o eixo Y. Na direção horizontal é o eixo X. Quando a gente está vendo por outra perspectiva, ó, a gente está olhando esses livros de lado agora. A gente estava olhando de frente, agora a gente está olhando de lado. Então aqui estaria o eixo Y, de lá para cá o X, e na profundidade está o Y, tá? Então a gente está configurando que esse aqui vai estar na camada 3. Então ele vai estar na frente dos outros elementos, tá? Então isso que é interessante a gente saber também. É uma coisa que pessoas que trabalham há um bom tempo, às vezes, não sabem. Isso prejudica o entendimento de como funciona o CSS. Tem muita gente que tem medo do CSS porque tem desconhecimento de como ele funciona. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar o Reset novamente e vou pegar uma outra propriedade dele, que é o Hover. Para isso, eu vou voltar aqui a comentar o meu display. Tá? Ok. E vocês vão entender o que é isso aqui. Eu vou colocar um opacity de 0.8, que é uma opacidade, e vou colocar um transform, que é para transformar o meu elemento. E eu vou aumentar a escala dele com uma função em 1.05. 0.5. O que isso vai acontecer aqui agora? Essa funçãozinha hover serve para quê? Quando eu passar o mouse, só comentar aqui também, retirar essa minha imagem aqui, ó. Aqui já os comentários são um pouquinho diferentes. Menor, exclamação, traço, traço. Chega lá no final de onde você quer terminar o comentário, coloca traço, traço e o sinal de maior. Aí ele vai deixar de existir no meu HTML, tá? Então a gente só tá com o botão de reset. Quando eu passo o mouse, olha só, ele aumenta um pouquinho e diminui a opacidade, né? Se eu colocar aqui, ó, no CSS, ele vai aumentar em 5 vezes, scale 5. Quando eu passar o mouse, olha só, ele vai aumentar 5 vezes, né? Então, como eu não quero que ele aumente 5 vezes, vou colocar 1.05, que foi um tamanhozinho que eu achei que ficou interessante da gente fazer. Beleza? Então, tendo feito isso, a gente tem aqui aquele efeito legalzinho. Ó. Quando passa o mouse, o usuário entende que está passando o mouse em cima de alguma coisa, tá? Deixa eu tirar esses comentários aqui. E no próximo vídeo a gente vai continuar adicionando mais elementos para a gente ver aí, beleza? Vamos lá então.